só para iniciar a minha apresentação, a exemplo do agronegócio, eu diria que são os dois potenciais competitivos que o Brasil tem. No agronegócio, nós já estamos nos tornando num diferencial competitivo. O Brasil, seguramente, até 2030, passa a ser o maior exportador de alimentos do mundo. Nós vamos, seguramente, ultrapassar os Estados Unidos nesse campo. E o que é mais importante, né, não só em termos de quantidade, mas em termos de qualidade, né? O Brasil avança rapidamente, né? Nenhum país do mundo, quando a gente fala de produtividade, nos últimos 20 anos, aumentou a produtividade no agronegócio como o Brasil, né? Se a indústria brasileira tivesse avançado no mesmo ritmo, hoje o Brasil seria tão competitivo quanto a Coreia. A competitividade do setor industrial brasileiro andou de lado, mas, no que diz respeito ao agronegócio, o Brasil hoje é, seguramente, um dos países mais competitivos do mundo. E vamos ser mais, né? E o que é mais importante, sem, de fato, aumentar fronteiras agrícolas, aumentando a recuperação de terras que, de fato, de alguma forma, tinham sido, digamos, utilizadas de forma incorreta no passado, mas o Brasil está avançando muito em agricultura de precisão, agricultura de baixo carbono, agricultura irrigada. Hoje, apenas 4% de toda a produção agrícola do Brasil ela é irrigada. Se nós passarmos para 20%, nós dobramos a produção agrícola no Brasil, né? Então, isso é significativo. Mas o mais importante é a transformação que está ocorrendo no campo, de transformar o pequeno produtor rural em empresário rural, transformá-los realmente em empreendedores, e aí a gestão do conhecimento está entrando para valer no campo, sobretudo nas pequenas propriedades, naqueles produtos agrícolas de maior valor agregado, né? Houve um avanço significativo da nossa bacia leiteira, né? Hoje o Brasil, sobretudo na região sul, que não produz a maior quantidade em termos de volume de leite, de produtos lácteos, mas a bacia do oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul, essa bacia leiteira já é tão qualificada como a bacia leiteira, por exemplo, da Holanda e da França, em termos de produção agrícola. E o que é mais importante, tudo isso associado, né, como o Bi já fez referência, com a questão do turismo, né? Porque o turismo ele tem que ser entendido também como uma questão transversal. O turismo é onde o Brasil poderá também transformar o potencial em diferencial competitivo. Não há, e para quem conhece o mundo, né, como eu conheço, posso garantir para vocês, não há no mundo um país com tanta diversidade como no Brasil. Aliás, de uma vez por todas, nós temos que acabar com essa divisão que alguns querem fazer no Brasil. Não há no mundo um país mestiço como o Brasil. 70% da população brasileira são de mestiços. Não há. Eu morei um ano no Canadá, tinha uma expectativa de encontrar no Canadá um país parecido com o Brasil. Não tem nada a ver. O Canadá é um país, na sua grande maioria, de imigrantes, mas é muito bem diferenciado. As pessoas não têm uma miscigenação como nós temos no Brasil. O mesmo, fui na Austrália, com o mesmo objetivo de ver na Austrália um novo Brasil. Não tem nada a ver, é outra realidade. O Brasil é o único país efetivamente mestiço que tem no mundo. Não existe nenhum país no mundo que tenha a diversidade cultural do Brasil. Não tem nenhum país do mundo que tenha diversidade, sobretudo em termos, digamos, de geográficos, de tipo de possibilidades, digamos, de explorar o turismo. Só que o BIS colocou uma questão fundamental. Nós temos ainda uma burocracia muito grande, uma falta de entendimento de que o Brasil pode ser realmente uma potência no turismo. Agora, temos um problema que, para o turismo no Brasil só se viabiliza, de fato, quando nós resolvermos o problema da segurança pública no Brasil. Porque há uma relação direta de proporcionalidade
entre que no Brasil a gente vem também deixando de lado, né, que é a questão da garantia da impunidade. A garantia da impunidade é a certeza da violência. E como nós, fomos muito iludidos por toda uma ideologia de direitos humanos, que o bandido tinha que ser tratado como bom cidadão, e o bom cidadão é que tinha que se proteger, nós geramos, digamos, uma sociedade violenta. O bandido tem que ser tratado como bandido. E, nesse sentido, ontem, infelizmente, foi aprovado no Congresso Nacional o pacote anticrimes que a sociedade brasileira estava pedindo, e nós vamos ver, nos próximos anos, uma redução significativa de violência no Brasil. Porque não é possível que a gente fique esperando, não é? Evidentemente, que o bandido se comporte como um bom cidadão. Não há essa possibilidade, não existe. Quando a gente sabe que no Brasil o máximo de penalidade é de 30 anos e que, se ele tiver um bom comportamento na prisão, ele tem uma redução de 1/6, digamos, com 1/6 da penalidade, ele já pode sair de novo, vocês imaginam como é que nós vamos ter segurança. O turismo precisa de segurança. Turismo, como disse o Bis, é, sobretudo, experiência. As pessoas têm que ter uma experiência, têm que ter um bom ambiente, têm que ter uma preservação ambiental, têm que ter, sem sombra de dúvida, uma boa gastronomia. E ninguém vem para o turismo para ver miséria, né? Isso é uma coisa que, digamos, de uma forma muito iludida, né? Tem alguns intelectuais na Europa que gostam de vir aqui para visitar as nossas favelas, mas, evidentemente, não é isso que eu vou explorar como um turismo, digamos, sustentável. Nós precisamos realmente de um... Eu vou fazer algumas referências a esse respeito, primeiro falando rapidamente... Eu vou lhe conceder mais 7 minutos. Mas eu rapidamente, eu só dizer para vocês o seguinte, eu já tinha me preparado para falar só 10 minutos. Primeiro, salientar a questão da governança na administração pública. Esse é um tema que, a exemplo do que o professor João fez referência anteriormente, isso está ganhando muita força na administração pública, e a ideia de mudar de gestão pública para governança pública está relacionada a um fato muito importante. É que, de maneira especial, e no caso do Brasil, isso é muito mais particular ainda, o Estado perdeu a sua capacidade de investimento, o Estado perdeu a sua capacidade de atender as necessidades da população. Quando eu falo Estado, eu estou falando do município, estou falando do Estado, né? E estou falando também do país, né? Grande parte dos recursos públicos que os municípios, o Estado e a União hoje arrecadam é para pagar servidor público na ativa e aposentados. Pouco sobra para investimentos. E, nesse sentido, então, é necessário que o Estado busque uma parceria com a sociedade civil organizada. E, neste caso, eu não olho mais única e exclusivamente para dentro, eu tenho que olhar para fora, né? E eu tenho que fazer governança pública. A governança, a gestão é quando eu olho para dentro de uma organização. Quando eu olho para o todo, eu tenho que trabalhar com governança, eu tenho que trabalhar em coprodução com a sociedade civil organizada. Então, tem algumas questões de natureza política, que eu rapidamente vou passar por cima, né? Da mesma forma, tem questões, abordagens científicas, aqui nos interessa mais, em particular, para estudos. Vocês vão ver que nós estamos saindo de uma gestão pública que vinha dos anos 90 para a governança pública dos anos 2000 e, sobretudo, agora na terceira década desse século XXI, né? E vocês vão ver que tem temas extremamente relevantes, né? Primeiro, eu saio de economia e gestão, que eram disciplinas, para trabalhar mais com transdisciplinas, como é o caso do comunitarismo, institucionalismo radical, coordenação, no caso de foco, coordenação de agentes públicos e privados, combinação de diferentes modos de direção e controle, governança em rede, cada vez mais trabalhar em rede, né? Tem problemas típicos a serem tratados, a interdependência, a coerência, a coprodução. Na questão ainda
de temas a serem estudados, soluções preferidas, né? Nova divisão do trabalho entre o Estado, entre o mercado e a sociedade civil, questão de auto-organização, hierarquias, mercado e rede de produção, e questões de pesquisa que a gente pode tratar. Primeiro, como ter comportamento apropriado dos diferentes atores sociais, como envolver as diversas instituições em processo de coprodução. É uma questão, evidentemente, que precisa ser ainda tratada, né? Questão de governança também aqui, nessa governança progressiva, né? Para uma governança envolvendo mais a sociedade civil organizada, eu saio da visão que digamos assim, hoje vencida do Estado mínimo, para a visão do Estado necessário. É evidente, né, se nós analisarmos Santa Catarina com o Maranhão, Santa Catarina é o estado mais privatizado do Brasil. O Maranhão, proporcionalmente, é o estado mais estatizado do Brasil. E aí eu coloco uma questão que é básica. Há uma relação direta de proporcionalidade entre dependência do Estado e miséria. Quanto mais a população depende do Estado, mais miserável é a sua população. E é por isso que Santa Catarina, no contexto do Brasil, é o estado de melhor qualidade de vida, que tem os melhores indicadores de educação, de saúde, de expectativa de vida. O índice de Santa Catarina é o melhor do Brasil. Por que razão? Porque o Estado aqui tem pouca importância. A sociedade civil organizada, ela consegue criar essa condição. E, nesse sentido, nós temos que trabalhar nessa visão, justamente, do Estado necessário, né? Vitalidade econômica, participação, engajamento cívico, equidade social, inclusão e coesão social, e o investimento social como trampolim, não como maca. O Bolsa Família é uma política pública compensatória que é necessária, é emergencial, mas ela tem que ser transitória. Na medida que eu faço isso num programa permanente, eu mantenho as pessoas na condição de miséria. Eu nunca vou permitir que as pessoas mudem as suas condições socioeconômicas. Eu tenho que ter condição trampolim para as pessoas saírem da condição de miséria para fazerem parte da sociedade de consumo. E é isso que os políticos têm que entender. Então, isso é importante nessa nova visão de governança. Uma outra coisa importante o cidadão deixa de ser um simples eleitor e ele passa a ser um ativista, um coprodutor. Se ontem a Câmara aprovou o pacote anticrime, é porque houve, como o João fez referência, um controle externo da sociedade civil, literalmente se manifestando favorável a esse pacote anticrime, né? Então, nós temos um empoderamento social. A sociedade civil passa a ser mais empoderada, ela tem mais força, ela passa a ser um controle, como o João fez referência. E ela passa a ser uma sociedade civil organizada e ativa. Uma outra questão, só para fecharmos, dos arranjos institucionais, o Estado, a visão, digamos assim, do século XX, era de um Estado mais centrípeto, olhando para dentro. Agora é de um Estado mais centrífugo, olhando para fora. Tá? E, evidentemente, trabalhando nessa ideia de redes plurais. E, finalmente, aqui, em termos de articulação e coordenação dos interesses coletivos, padrões negociados de coordenação público-privada, participação direta, a democracia deixa de ser representativa e passa a ser mais participativa, né? E vários acordos de bem-estar público. Só para fechar, aqui tem algumas questões que eu gostaria também de salientar, só de implicações práticas, né? Coprodução de serviços públicos, organização de interação entre Estado, mercado, sociedade civil e indivíduos, que eu já tinha feito referência, responsabilidades compartilhadas, ativação do desempenho, autoajuda, obrigações compartilhadas, cooperação, muitas e de longo prazo, que é diferente da gestão anterior, que era baseada em contratos, né, que eram muitas mais de curto prazo, e, finalmente, mais diálogo social e, seguramente, mais democrático. Tá? Só para fecharmos, qual é a solução de governança nessa nova forma, né, de enfatizar mais a governança pública? Seguramente,
é a transformação digital. A transformação digital é a transição de uma sociedade mais para dentro, de uma sociedade ou de um governo, melhor dizendo, mais para fora, mais focado num cidadão mais participativo. A governança pública permite uma maior participação do cidadão nos destinos, digamos assim, da sua cidade, do seu estado e do seu país. E aqui, fechando, só para colocarmos, né, a digitalização no governo federal hoje já se aproxima na marca de 500 serviços por ano. O governo federal ultrapassou já em outubro a meta de 2019, e a meta é 100% de todos os serviços públicos digitalizados até 2023. Né? E o que é fundamental salientar é o seguinte: quem está fazendo isso não é o atual governo, são os servidores públicos federais de carreira, os servidores públicos de Estado, do antigo Ministério do Planejamento, que hoje estão no Ministério da Economia. O pessoal que veio do programa GES Pública e que está encaminhando toda essa transformação da administração pública brasileira. Nós estamos avançando a passos largos. O Brasil vai ser referência em transformação digital na administração pública. Espero que isso desça para os estados e desça também para os municípios. E aí nós vamos ter uma possibilidade de uma participação mais efetiva da população na condução do seu destino. Eu tinha mais outras questões, mas eu deixo para depois para as perguntas. Obrigado.